Abacuque, capítulo de número 3. É um texto muito conhecido, versículo 2, diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Algumas versões dizem, torna-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Algumas versões dizem, ouvi, Senhor, a tua fama. Outras dizem, ouvi, Senhor, as tuas declarações e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Algumas versões dizem ao longo dos anos. No meio dos anos, torna-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Diga amém. Diga comigo, Senhor Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Se não for pedir muito, dá um toque no irmão do seu lado e diz para ele assim: dá glória a Deus aqui, é de graça, tá? Aleluia. Irmãos, eu gostaria de falar nesta noite com os irmãos sobre os 4 efeitos do avivamento. O Senhor me trouxe esta palavra ao coração para compartilhar com os irmãos ontem pela manhã. E estava previsto que eu pregaria ontem à noite, porque hoje à noite seria o pastor Cláudio, mas por uma questão de dinâmica da agenda dele, foi preciso fazer um ajuste. E eu até imaginei que de ontem para cá esse sentimento poderia sofrer uma mudança. Mas o Senhor manteve esse texto aceso no meu coração. E eu gosto muito de entender que quando o Espírito Santo coloca algo em nossa alma, é porque Ele está querendo fazer algo muito específico. Através desta palavra, a partir desta palavra, com a sua igreja. Avivamento é uma expressão que dá a ideia de renovar, realçar, trazer de volta à vida. Digamos que 3 anos atrás esse prédio estava feio, sem cor, sem detalhes, sem acabamento. 3 anos depois ele está completamente mudado. Então, literalmente houve um avivamento, aplicando isso ao aspecto material. Ele foi vitalizado, trabalhado, tratado, embelezado. Isto é avivamento no seu sentido aplicado. No sentido bíblico da palavra, avivamento é a volta da presença de Deus ao meio do seu povo. Avivamento é a volta do povo à presença de Deus. Avivamento é mergulhar no rio que emana do trono de Deus. O avivamento se caracteriza pela volta à palavra, pela volta à oração. O avivamento se caracteriza pela volta à prática do evangelismo, à prática de missões. A oração do profeta Abacuque certamente
é a oração que mais alcança de forma abrangente, ampla, plena, o plano e a vontade de Deus para a igreja. Porque o avivamento nos leva, repito, de volta à oração, ao jejum, à consagração, ao evangelismo, à obra missionária, à paixão pela palavra de Deus. Abacuque era cantor, ministro de louvor, levita, no templo em Jerusalém. Ele foi contemporâneo de Jeremias, por exemplo. Jeremias é um profeta e sacerdote que ao longo de anos, talvez 40 anos, profetiza para Judá que Judá será destruída. Babilônia vai invadir Judá, e acontece que ao longo dos anos Jeremias profetiza e não se acredita nas suas profecias. Jeremias foi perseguido, preso, esmurrado, sofreu. O livro que ele escreveu foi rasgado dentro do próprio templo, porque ninguém aceita a sua mensagem. Diversos profetas se levantam para se contraporem às profecias de Jeremias. Ao longo do ministério profético de Jeremias, o Senhor levantou outros profetas para corroborarem as suas mensagens. Entre eles está o profeta Abacuque, que é um profeta do período chamado pré-cativeiro, ou antes do cativeiro. No capítulo de número 1, Abacuque tem uma visão de uma praga que vai invadir Judá e que vai destruir toda a vegetação, a plantação, a agricultura, a lavoura de Judá. No capítulo de número 2, Abacuque declara uma segunda visão. Agora ele tem a visão de hordas inimigas invadindo a terra de Judá. E Abacuque sabe que as duas hordas são sinais de Deus, são juízos iminentes de Deus contra a idolatria, contra a apostasia, contra o desvio espiritual de Judá. E o Senhor vem reclamando deste desvio ao longo de anos anteriores. Basta ler Sofonias, Miqueias, Obadias, o próprio Isaías, que profetizaram que o cativeiro aconteceria. Ainda que ninguém acreditasse nestas profecias, Deus estava falando. No capítulo de número 3, que nós acabamos de ler, Abacuque diz assim: Senhor, eu estou ouvindo as tuas declarações e estou apavorado. Eu vi o que o Senhor falou primeiro no capítulo 1, eu estou vendo o que o Senhor falou logo em seguida no capítulo 2, eu estou com medo, eu estou temendo, porque as tuas declarações são fortes. Então Abacuque diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. O que Abacuque está pedindo é: ainda que nós seremos punidos, ainda que nós seremos castigados, ainda que nós seremos machucados, esmigalhados, não nos extermina por completo. Ao longo do tempo, faz uma obra de restauração entre nós, no meio do teu povo. No meio dos anos, faz com que a tua obra se torne conhecida. Não deixa que sejamos apagados da história. Então Abacuque diz: na tua ira, lembra-te da misericórdia. O que Abacuque está dizendo é: eu sei que o Senhor vai nos punir por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, mas mesmo na aplicação da tua ira, sê compassivo, sê misericordioso, manifesta para conosco esta misericórdia pela qual nós te conhecemos.
É interessante observar, isto era por volta do ano 606 antes de Cristo. Babilônia já estava próxima de Jerusalém. Na verdade, nesta época, provavelmente Jerusalém já estava sitiada. Se o irmão ler Jeremias, o irmão vai ver que Jerusalém já estava cercada pelo exército de Babilônia e o povo continuava não acreditando nas profecias de Jeremias. É incrível isso. Continuava não acreditando nas profecias de Ezequiel, que também viveu esse tempo, que também é contemporâneo desse contexto. Abacuque está pedindo ao Senhor que a sua misericórdia não seja retirada. E dentro deste pedido ele clama que haja avivamento. Repito, esta é a oração que mais contempla de forma ampla o plano divino para com o seu povo. A igreja, o povo de Deus, precisa de avivamento todas as vezes que perde a referência da presença de Deus. Todas as vezes que entramos em crise espiritual, devemos clamar por um avivamento da parte de Deus. Ezequiel capítulo 37 traduz de maneira muito clara o sentido pleno de avivamento, quando o profeta tem a visão de um vale de ossos secos, e o Senhor pergunta para Ezequiel: esses ossos poderão viver? Aquilo era o retrato da casa de Judá, era o retrato da casa de Israel. E Ezequiel responde ao Senhor: se tu quiseres, podem. Senhor, tu o sabes. E o Senhor diz ao profeta Ezequiel: profetiza, e dize a esse vale de ossos secos que eu enviarei carne sobre eles, e nervos, e pele, e porei neles o meu espírito, e viverão. Ezequiel profetiza. E no versículo 10 a Bíblia diz que quando o Espírito entrou neles, era um exército muito numeroso que entrou na cidade. O Senhor está falando que quando o avivamento vem, mortos viram soldados. Uma nação destruída se levanta com força e poder para cumprir o seu propósito, o seu eterno propósito. A igreja desta geração precisa começar a clamar por avivamento. Eu diria que a igreja da minha geração ainda não viveu um grande avivamento espiritual. Muito provavelmente o nosso último grande avivamento se deu no início do século passado. Resultou num incêndio nas nações ocidentais. Eu não quero dizer com isso que não há igrejas avivadas. Nós temos focos de avivamento, nós tivemos focos de avivamento ao longo do século passado em diversas regiões do mundo. Mas eu estou falando de um avivamento que vai levantar a igreja, mudar o seu status espiritual, mudar a sua visão acerca das coisas de Deus. Vivemos uma geração que apela, que gosta de heresias, que se inclina para o apelo do evangelho barato. A igreja que gosta de movimento, que gosta de estrelismo. Vivemos uma época de uma igreja midiática, perto das telas, longe da presença. Muito movimento, pouco avivamento. Muito pregador, pouca pregação. Muita música, pouca adoração. Nós precisamos que esse cenário seja transformado pelo poder da ação do Espírito de Deus no meio do seu povo. Agora, sempre que nós formos orar e pedir a Deus por avivamento, nós precisaremos estar muito certos de se é isso que nós queremos realmente. Por quê? Porque o avivamento faz uma santa bagunça na casa. Eu vou repetir, o avivamento faz uma santa bagunça na casa. Ninguém faz faxina sem tirar móveis do lugar. O avivamento desarruma as coisas.
O avivamento mexe com a nossa mentalidade, mexe com as nossas convicções. O avivamento mexe com o nosso comodismo. O avivamento faz uma limpeza, tira a sujeira de debaixo do tapete, porque ninguém faz faxina empurrando lixo para debaixo da cama. Aliás, eu sempre digo que o avivamento tem dois lados. Tem um lado que eu chamo de lado negativo, e tem um lado que eu entendo como lado positivo. Qual é o lado positivo do avivamento? A volta à oração, a volta à palavra, o fervor espiritual, a alegria no culto, o serviço a Deus em casa, na rua e na igreja. Esse é o aspecto positivo do avivamento. Qual é o aspecto negativo? A confrontação do pecado, a provocação do Espírito de Deus, a exigência de arrependimento e confissão. Isso vai gerar um incômodo em muitos corações, mas nós temos que prestar atenção numa coisa: Deus tem compromisso com a sua palavra e tem uma aliança com a sua igreja, e está vindo uma chuva do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor na terra. Satanás está se mobilizando. Foi anunciado essa semana por alguém, uma pessoa famosa, que disse: estou grávida de Satanás, o filho que está nascendo é um demônio, e é o anticristo que está chegando. Eu estou vendo até gente apavorada com isso. Me poupe. Para com isso, deixa Satanás fazer os seus ensaios, deixa Satanás se organizar para o seu concerto. O Espírito de Deus sempre saiu na frente, sempre se antecipou. A igreja está sendo preparada para encontrar com Jesus nos ares. Só quem acredita pode dar glória a Deus, porque tem esperança. Mas vamos lá. O que o avivamento vai causar em nós nesse tempo de adversidade? Eu vou começar dizendo que o avivamento vai tirar o mundo da igreja. O avivamento tira o mundo da igreja. O avivamento é como a figueira sendo sacudida para que os figos que não estão mais ligados ao caule caiam. O avivamento é uma vassoura passando na casa para retirar lixo. Pastor Antônio Gilberto disse uma certa feita, e eu gravei muito bem esta frase, quando ele disse: o navio pode estar no mar, mas o mar não pode estar no navio. Então ele disse: a igreja pode estar no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Um outro expositor disse: sejamos homens e mulheres do mundo, mas não sejamos homens e mulheres mundanos. O avivamento vai trazer pureza para o povo de Deus, santidade, desejo pela presença de Deus. No Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 18 e 19, Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vos odiar a vós, odiou-me a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como vós não sois do mundo, porque do mundo eu vos tirei, por isto o mundo vos odeia. Jesus deixa muito claro que a igreja não foi estabelecida na terra para ser aceita. O que está acontecendo com a nossa geração? Na tentativa de ser aceita pelo mundo, ela está se tornando mundana, está beirando o mundanismo. Mas a igreja não foi salva para ser aceita pelo mundo. Ela foi salva para ser sal da terra e luz do mundo. E é interessante que em João 17,14, Jesus diz assim: e eu não rogo que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Vocês vão continuar transitando nesse planeta corrupto,
nesse planeta bagunçado, e a mão do Senhor é quem vai lhes guardar. Esta é a oração de Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40, Pedro prega e ele diz assim: salvai-vos desta geração perversa. A palavra mundo e geração coincidem nesse contexto sob o termo grego aion, que dá a ideia de sistema, de modus operandi, de estilo de vida. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2, Paulo diz: e não vos conformeis, e não vos adequeis, e não vos torneis conformes, não vos torneis aceitáveis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na medida que o vento do Espírito sopra, o mundo é retirado do ambiente da casa do Senhor. Paulo escreve aos Coríntios na primeira carta, capítulo 2, e é interessante, porque quando a gente analisa Corinto, nós percebemos que Corinto era uma cidade vaidosa. Os coríntios se sentiam a ponta da lança, a ponta de ouro da lança. Corinto era uma cidade que era um centro comercial, um centro artístico, esportivo e religioso. Os grandes filósofos do mundo discursaram em Corinto. Então eles se consideravam os mais sábios dentre os povos. Então Paulo, escrevendo para aqueles irmãos, vamos começar pelo capítulo 1, no versículo 27 a 29, Paulo diz assim: pelo contrário, diferente do que vocês pensam, ao contrário do que vocês acham, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na sua presença. Olha para mim, sabe quem é que Paulo está chamando de coisas fracas? Eu e você. Sabe o que é que Paulo está chamando ali de coisas ignóbeis? Eu e você. Sabe o que é que Paulo está chamando ali de coisas loucas deste mundo? Eu e você. Paulo está dizendo: Deus pegou aqueles que vocês consideravam piores e decidiu a partir deles manifestar a sua glória, para que os melhores não tenham como se engrandecer na presença de Deus. Aí no capítulo 2, versículo 12, Paulo vem e declara para os irmãos de Corinto que Deus nos resgatou do mundo para por nós, através do seu Espírito, manifestar os seus dons e as suas dádivas que nos foram dadas gratuitamente por Ele. Provoca aí o irmão do seu lado e diz para ele assim: Deus resgatou você do mundo. Deus resgatou você do mundo. Aí vem Paulo e diz assim, capítulo 3, versículo 19, salvo engano: a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. O que Paulo está dizendo é que os sábios do mundo são loucos, e aqueles a quem o mundo considera louco, são a eles a quem Deus manifestou a sua sabedoria, pelo poder do seu Espírito Santo. João, escrevendo a sua epístola no capítulo 2, versículo 15, 16, 17, 18, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não vem do Pai,
e sim do mundo. Aí João diz: ora, o mundo passa e a sua permissividade, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo vive de onda, o que era moda um dia deixará de ser. O melhor aparelho em 6 meses se tornará obsoleto. A moda cai e se inventa outra, porque o mundo vive de zona, vive de onda, vive de ciclo. Mas aquele que vive debaixo da palavra de Deus tem perspectiva, tem padrão, tem referência. O avivamento vai dizer para a igreja que o mundo não cabe dentro dela, porque ela é a noiva do Cordeiro e está sendo tratada pelo Espírito Santo para morar no céu. Agora diga comigo: eu sou igreja. E pelo amor de Deus, não entenda o conceito de igreja da perspectiva denominacional. Nós estamos falando não da igreja física, institucional, mas da igreja espiritual, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, preparada para morar na glória. Nós precisamos de um grande avivamento espiritual. Segundo, o avivamento que tira o mundo da igreja é o avivamento que separa a essência da aparência. Nós vivemos um mundo de muita aparência e pouca essência. Nem todos os que saíram do Egito entrariam em Canaã. Nem todos que saíram do Egito eram hebreus. Por isso que o Senhor os pôs à prova no deserto, para testar aqueles que estavam focados na promessa, e muitos deles pereceram. É preciso saber que Deus passa a igreja pelo crivo. Lá no profeta Malaquias, capítulo de número 3, o povo de Judá havia retornado do cativeiro babilônico. E eles começaram a dizer a Deus assim: nós estamos servindo a Deus em vão. Do que adianta servirmos a Deus se o ímpio também prospera? Isso é trabalho perdido. Aí o Senhor levanta Malaquias e diz assim: eu porei à prova os que são meus. Eu me assentarei como ourives para fundir a prata e para purificar o ouro. E naquele dia eu pouparei os meus filhos, como um pai poupa a seu filho a quem ama. E ele diz assim: e eu vos tratarei como o meu tesouro particular. Ah, você não entendeu. Eu vos tratarei como o meu tesouro particular. Eu estava uma certa feita num aeroporto nos Estados Unidos da América, um dos grandes aeroportos do mundo, e eu vi as pessoas caminhando numa determinada direção e era um movimento diferente, e eu resolvi acompanhar para ver o que estava vendo. Cheguei numa determinada sala, ela estava aberta, e lá estava numa cabine blindada o maior diamante lapidado do mundo. Pertence ao tesouro dos Estados Unidos da América. Além de estar numa cabine de vidro blindada, estava cercada por raios lasers de proteção. Então você poderia olhar, desfrutar a visão a determinada distância, mas não podia se aproximar muito. Aí eu lembrei desse versículo e eu disse: agora eu entendi, Senhor, aí está o conceito de tesouro particular. É o tesouro de Deus, está na terra, mas o diabo não toca. Está aqui, os demônios olham, admiram, sentem raiva, mas não podem se aproximar, porque a igreja está blindada pelo sangue de Jesus Cristo.
Aí o Senhor diz através de Malaquias: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Deus faz a diferença. Lá na parábola do trigo e do joio, Jesus diz que um homem plantou na sua terra o trigo. À noite veio o seu inimigo e semeou o joio. Nasceram trigo e joio juntos. Os servos chegaram para aquele senhor e disseram: tu não queres que nós arranquemos o joio para que não cresça com o trigo? Ele disse: não, deixai crescer juntos, para que não fira o trigo por causa do joio. Deixai, no dia da colheita tiraremos o joio e lançaremos no fogo, e o trigo recolheremos do celeiro. Eu cresci ouvindo pregadores dizerem que o dono da fazenda não deixou tirar o joio, porque joio é muito semelhante ao trigo, e corria-se o risco de o lavrador errar e acabar retirando o trigo junto com o joio. Mas não é isso, não, senhores. Até porque não era Josué que iria arrancar o joio. Eles eram trabalhadores de trigo. Eles sabiam a diferença entre trigo e joio. Qual era o problema? O problema, senhores, é que o joio é uma planta parasita. Ele não tem raízes profundas. Como o joio não tem raízes profundas, embaixo da terra, a raiz do joio sai procurando outras raízes, raízes de outras plantas, para ele enganchar e sugar energia da outra planta, de maneira que é impossível puxar o joio sem fofar a terra onde está a raiz do trigo. Por isso o Senhor diz: deixa crescer junto, para que o trigo não seja ferido por causa do joio. Aí você pergunta: por que será que Deus não age com certas coisas que acontecem na igreja? Porque Deus está vendo certos acontecimentos e não toma providência? Porque por amor ao trigo, Ele está suportando o joio. Por amor à igreja, Ele está suportando quem está no meio, mas não é igreja. Mas no dia da colheita, como era a colheita? A colheita do trigo se dava no período das maiores ventanias, na época da festa de Pentecostes. Por isso que a Bíblia diz: veio um vento impetuoso que encheu a casa. Junho, Nissan, é o mês dos grandes ventos, é o mês da colheita do trigo. O que acontece? Na medida que o vento sopra, o trigo tem o caule flexível, sensível. Quando a tempestade sopra, o trigo todo deita, rente ao chão por causa do vento. Mas o joio tem o caule duro, como o caule de bambu. Quebra, mas não curva. Então o que acontece? Quando o vento sopra, o trigo deita, se curva, o joio fica todo em pé. Quando o lavrador chega, o que está em pé é joio, é só sair cortando. O que está deitado é trigo. Recebe essa palavra, aleluia. Trigo não aguenta o sopro do vento do Espírito. Trigo deita quando sente a presença de Deus. Trigo se rende, trigo se curva, trigo se prostra, trigo se quebranta, joio fica de pé. Não adianta que eu não vou me curvar. Fica tranquilo que a foice vem logo depois do vento. Mas a igreja já se curvou, a igreja já se rendeu. Só quem pode dar glória ao nome poderoso de Jesus. Parece, mas não é. Lembra, mas não é. Faz parte do cortejo. Está vestida para a cerimônia de casamento.
saiu de casa na mesma hora que as outras, também são virgens, mas não tem reserva de azeite. O avivamento separa a essência da aparência. Aleluia! Dá um toque de leve, sem magoar o irmão do seu lado e pergunta para ele assim: você é ou parece? Emaiko vasuri mandura manu baragana sure baragai. Oh, aleluia! Esse é o tempo que o Senhor vai começar a definir quem é igreja e quem apenas parece ser, quem é noiva ou quem apenas se vestiu como se fosse. E Ele conhece os que são seus. Ele sabe muito bem separar aqueles que são seus. Quando o avivamento chega, querido, quem não é não suporta. Ou o cara se converte ou vai embora, porque o vento do Espírito mexe, o fogo do Espírito incomoda quem não faz parte do cenário. Mas quem é do fogo mergulha nele. Terceiro efeito do avivamento: o avivamento primeiro tira o mundo da igreja. Segundo, o avivamento separa a essência da aparência. Terceiro, o avivamento tira a igreja da igreja. Uma igreja avivada não fica entre as quatro paredes. Ela não se contenta com o culto interno. Uma igreja avivada não se contenta em não anunciar Jesus. Uma igreja avivada quer dizer quem é Cristo. Ela quer anunciar a Cristo. Pode observar, uma das estratégias do diabo ao redor do mundo é proibir a pregação externa. Na Inglaterra, por exemplo, um dos berços da reforma protestante e um dos países que viveu a maior quantidade de grandes avivamentos da história, já é proibido anunciar Jesus em público. Cristãos estão sendo presos por orarem em ambientes externos. Satanás sabe que uma igreja em movimento é uma igreja que vai gerar prejuízos para o seu domínio. Em algumas outras nações, eu tenho contato com o pastor de uma nação fechada para a pregação do evangelho. Ele é pastor no Irã. Nós nos encontramos alguns anos atrás nos Estados Unidos da América. Nos falamos com certa periodicidade e de repente ele sumiu. O telefone dele não atendia mais, mensagem não entregava. Depois de 1 ano e meio, eu recebi uma mensagem dele. E a mensagem dele veio através de um amigo que mora no Oriente, que mandou a mesma mensagem para um amigo nos Estados Unidos e que mandou para mim, para informar que eles estavam há 1 ano e meio congregando em cavernas, porque uma perseguição contra a igreja foi desencadeada. Um irmão, membro da igreja daquele pastor, no estacionamento de um supermercado, usou a expressão Jesus te ama, mas ele não falou de maneira audível, ele apenas balbuciou. E porque a pessoa que era direcionada a mensagem, leu os lábios dele, denunciou, e ele foi esquartejado no lugar onde disse Jesus te ama. É proibido em alguns lugares do mundo anunciar a Cristo. Mas eu preciso que você entenda, quando o avivamento chega, crente prega o evangelho. Crente avivado não fica calado. Crente avivado não guarda Jesus na caixinha da religião. Ele vai anunciar a Cristo. E eu lhe digo, Deus vai levantar ainda nesta geração uma igreja evangelizadora, uma igreja acionada pelo poder do Espírito Santo.
Para o irmão ter uma ideia, na década de 70, que não havia mídia social, igrejas não tinham presença na televisão e rádio, nós tínhamos uma taxa de crescimento maior do que nós temos hoje. Qual era a diferença? A diferença, querido, é que domingo à tarde terminava a escola dominical, a gente almoçava às carreiras, porque 14 horas tinha evangelismo. Nós íamos para o templo, saíamos com folhetos, debaixo de um sol que assava até pensamento, convidando as pessoas para a igreja. Na hora do culto se fazia o apelo, as pessoas vinham aceitar a Jesus como Salvador, porque a igreja estava em ação. Jesus diz em Mateus capítulo 28, versículo 18: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí alguém diz assim: eu não tenho dom de evangelizar. Ô crente, evangelizar não é dom, é ordenança. Eu terminei de ministrar num congresso com alguns outros pregadores uma certa feita. Na hora do almoço, um pregador de renome estava à mesa e ele disse assim: eu não fui chamado para ganhar almas, o meu chamado é outro. Eu disse a ele: na verdade, se tu não fosse chamado para ganhar almas, tu tens que perguntar se tu fosse chamado para alguma coisa, porque o nosso chamado é ganhar almas. Marcos 16, 17. Ide. Dá uma sacudidela de leve no vizinho e diz para ele assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Lucas 24, 47. Em meu nome preguem o arrependimento a todas as nações. João 4, 31 a 36. Jesus diz: eu vos enviei a colher onde não semeastes. Vós dizeis que ainda há 4 meses até a ceifa. Eu vos digo: levantai os vossos olhos e olhai os campos que já estão brancos para a ceifa. Oh, igreja Seara, você que me ouve no online, você que me ouve na transmissão, você que me ouve pelo rádio, que só vai me ouvir depois, em nome de Jesus, é hora de evangelizar na escola, na universidade, no supermercado, dentro do ônibus, no trem e no metrô, na empresa e na indústria. É hora de anunciar a Cristo. Ache um caminho, ache uma maneira, ache uma forma. Deus está querendo usar uma igreja que evangeliza. Nos tornamos cristãos muito elegantes. A gente se envergonha de evangelizar porque a gente ficou chique demais. Nós temos vergonha de anunciar a Cristo. Nós nem oramos no restaurante para a pessoa da mesa vizinha não ver que a gente está orando na hora de comer. Eu já vi muçulmano em voo internacional, na hora da oração, colocar o carpete dele no corredor do avião e ajoelhar para fazer a sua prece. Eu já vi gente de outras religiões fazendo as suas orações, súplicas e até sacrifícios em praças, esquinas, encruzilhadas, sem se importar com o que o outro acha. Porque nós cristãos nos sentimos constrangidos de anunciar a Cristo. Essa ética filosófica que nos constrange de anunciar a Jesus envergonha o céu. Jesus disse: se alguém me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos.
Se alguém me negar, me omitir diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Como está a nossa fé? Eu estava viajando muitos anos atrás, de ônibus, indo de Feira de Santana para Vitória da Conquista. Eu ia pregar em Vitória da Conquista, meu ônibus atrasou. Eu iria chegar lá na hora do culto, na hora da pregação. Então eu fui no banheiro do ônibus, coloquei a gravata, peguei o paletó e sentei na minha poltrona e comecei a ler a Bíblia, estudando o que eu ia pregar. Como a poltrona do meu lado estava vazia, um rapaz sentou do meu lado. E ele olhou para mim e fez assim: você é evangélico? Eu não respondi, continuei lendo. Ele disse: você é cristão? Eu não respondi, continuei lendo. Eu nem sei porque eu não respondi. Normalmente eu não sou tão mal educado, mas naquele dia eu não quis responder. Aí ele fez: você é crente? Eu também não respondi. Ele não aguentou, a curiosidade dele estava massacrando. Aí ele fez: você é protestante? Eu parei, olhei para ele e disse: sim, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou protestante. Aí ele disse: você não se sente envergonhado de abrir a Bíblia na presença de todas as pessoas assim, e ficar lendo no meio de gente que você não conhece? Aí eu fechei a Bíblia. Fechei a Bíblia e perguntei para ele: você acredita em alguma coisa? Você professa algum credo religioso? Ele disse: sou kardecista, espírita. E eu perguntei para ele: e você me conhece de onde? Ele disse: de lugar nenhum. E eu perguntei: e você não se sente envergonhado de olhar para um estranho e dizer que você é kardecista? Fiz a mesma pergunta para ele. Ele balançou o ombro e disse: não, por que eu me sentiria? Eu disse: ok, se você não se sente envergonhado de me dizer que você invoca espírito de quem já morreu e não pode voltar, porque eu teria vergonha de te falar que eu invoco aquele que morreu, mas está vivo. Quebrou as cadeias da morte e está sentado do lado direito de Deus. Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque eu sei em quem tenho crido. Hoje é o dia 2 de novembro de 2024. Quantas almas você ganhou para Jesus este ano? Para quantas pessoas você falou de Jesus este ano? E o teu chamado? E às vezes que Deus tem falado contigo e você se esconde da sua presença e da sua voz. Terminei de pregar um dia numa convenção em Salvador. Quando eu ia descendo do púlpito, se aproximou de mim um pastor Euclides Arlindo, o primeiro missionário que a Bahia enviou para fora do país. Nesta data, pastor Euclides Arlindo já estava com 96 anos. Pequenininho, ele me segurou aqui na gravata e pediu para falar comigo, e eu agachei. Ainda estavam tocando, já era fim de culto, mas a banda estava tocando, e ele disse no meu ouvido: eu ainda tenho um sonho. Muito rapidamente, pastor Hélio, eu me perguntei: qual será o sonho de um homem de 96 anos? E eu falei: pois não, pastor Euclides, qual é o sonho? Ele disse: ser enviado novamente para o campo. Senti vergonha. Senti vergonha porque quantos de nós, ainda na flor da
idade, na meia idade, cheios de energia, fazendo pose para fazer a obra de Deus, fazendo charme para servir, sem entender que quando Deus te manda numa direção, pode ser apenas um eunuco atravessando o deserto, mas Deus valoriza uma alma e deseja salvá-la. O que você está esperando para servir a Deus de verdade e ser um agente efetivo do seu reino? Ah, pastor, e o meu futuro? E quem disse que servir a Deus estraga o teu futuro? Quem disse que servir o reino compromete os teus sonhos? Pelo contrário, Deus vai pegar os teus sonhos e vai fervê-los na sua presença e tornar o seu projeto. Lembro do depoimento de uma irmã baiana. Há muitos anos atrás eu ainda era adolescente. O Senhor havia falado com ela que Ele a queria no campo missionário. E ela disse a Deus: eu preciso ir para a universidade primeiro. Só quem viveu a década de 70 e 80 sabe como era difícil acessar a universidade nesta época. E ela fez o vestibular, passou em economia na Universidade Federal e foi estudar. Quando ela terminou o curso, o Senhor levanta um profeta e diz: o meu chamado, o meu propósito. E ela disse a Deus: o Senhor sabe que o meu sonho é trabalhar numa instituição financeira. E o Senhor deu a ela um emprego num dos maiores bancos do Brasil à época. Quando estava lá, funcionária de um grande banco, o Senhor levantou um profeta na fila do banco e voltou a falar com ela. E ela disse a Deus: eu não posso ir para o campo missionário solteira, preciso que o Senhor me dê um esposo. O Senhor trabalhou nisto e deu a ela um noivo e eles se casaram. Aí o Senhor voltou a falar, mas quando o Senhor voltou a falar, vem uma ultrassom e ela estava grávida. E ela diz para Deus: não tem como eu ir para o campo grávida, Senhor. A criança nasceu. E quando a criança nasceu, o Senhor voltou a bradar. E ela disse: como é que eu vou para a obra missionária na África com uma menina recém-nascida? Não tem condição. Um dia, uma dor na perna. Por causa dessa dor na perna, vai ao médico. Ao chegar no médico, ela é diagnosticada com câncer em estado terminal. Não há mais como reverter. Licenciada do banco, hospital. O hospital diz: não há mais o que fazer, manda para casa. A igreja entrou em campanha de oração, círculo de oração, orando e jejuando. Ah, santo círculo de oração. Um dia, as irmãs, no final de uma campanha, decidiram ir na casa dela orar por ela. Lá vão aquelas irmãs, e quando estão lá clamando, e ela definhando, e o Senhor vai, e as irmãs orando e cantando, de repente, o Senhor levanta uma menina, uma adolescente, numa palavra profética, e diz assim: eu te chamei para a minha obra, e todas as condições que você me estabeleceu, eu te atendi. Mas você brincou com a minha voz. E agora, nada do que você me pediu te pode salvar de uma enfermidade. Aquela mulher vira para a parede e começa a chorar. E ela chora e diz o testemunho que ela diz assim: Senhor, eu vou. Se o Senhor me chamar de novo, eu vou. Se houver mais uma chance, eu vou. Jesus usa a menina e diz: você vai. Mas você vai com uma marca.
ela foi curada do câncer miraculosamente, mas ficou com uma perna menor do que a outra. Foi servir em Guiné com a perna menor, mas cumprindo o chamado de Deus. Oh, diz aí para o seu vizinho: se Deus lhe chamou, vá. Se Deus lhe chamou, vá. Se Deus lhe chamou, vá. Mas é muito difícil, vá. Mas eu tenho medo, vá. Porque quem chama garante, quem chama envia, quem envia provê, quem provê respalda, quem respalda confirma. Apenas obedeça. Aleluia, 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 aleluia. Que o Espírito de Deus levante uma juventude missionária. Que o Espírito de Deus levante na sua igreja homens com o coração missionário. Que o Espírito de Deus acenda em nós a chama da evangelização. Fica de pé, por favor. Quem puder. O avivamento tira o mundo da igreja. O avivamento separa a essência da aparência. O avivamento tira a igreja da igreja. Eu concluo sem tomar mais tempo dizendo que o avivamento tira a igreja do mundo. A igreja vai ser arrebatada em pleno avivamento espiritual. Não, pastor, o arrebatamento vai ser em meio de muita frieza. Frieza daqueles que apenas parecem, mas não são. Os que realmente são, têm reserva de azeite. A igreja será arrebatada em pleno avivamento. A igreja genuína, verdadeira. A igreja espiritual. O corpo de Cristo. A noiva do Cordeiro. Quanto mais se aproxima a vinda do noivo, mais perto do noivo ela se encontrará. A igreja genuína anela a vinda de Jesus. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um brado. À meia-noite ouviu-se um grito. À meia-noite ouviu-se um alarido. Eu não tenho dúvida que esse brado, que esse alarido é o último despertamento de Deus para a igreja. Ouça isto: haverá o último despertamento de Deus para a sua igreja. Nesse último despertamento, alguns continuarão lentos e adormecidos, mas a noiva está com lamparinas acesas. Eu acredito piamente que na hora da volta, no momento da volta de Jesus, a igreja, estou falando da igreja, o crente genuíno, vai estar lá no volante do ônibus. As lágrimas vêm nos olhos e você começa a falar língua estranha sem ninguém te dizer nada. O irmão está lá no andame de pedreiro trabalhando, arrastando a lata com água lá do sertão, trazendo água do tanque para casa, e dá aquela alegria no meio do caminho, e o coração ferve. É o Espírito Santo dizendo: o noivo vem aí, o noivo vem aí. A irmã estará na máquina de costura, na indústria, na sala de aula, na cozinha, e de repente dá aquela chama do Espírito. É o Espírito dizendo: o noivo está vindo. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que desde agora dormem no Senhor.
Porque se cremos que Cristo ressuscitou dos mortos, também cremos que aqueles que desde agora dormem no Senhor, Deus os tornará a trazer com Ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Jesus vem, Jesus vem. Só quem crê, aleluia, responde a esse brado: Jesus vem. O mundo não crê. Na própria igreja já existe uma teologia que não acredita mais. Mas enquanto dizem para a noiva, ele já desistiu do casamento, ele não te ama. A noiva tem convicção do pacto. Por que ela tem convicção, pastores? Porque o amigo do noivo está nela, porque o amigo do noivo está com ela, porque o amigo do noivo está confirmando. Jesus diz que quem sabe o plano do noivo é o amigo do noivo. Só para você entender, a gente ora no contexto do Antigo Testamento. Quando o homem ficava noivo de uma moça, ele dava para ela uma medalha. Na medalha estava gravada a frase: consagrada a mim. E ele ia embora, ia trabalhar para preparar a casa. Por mais rico que ele fosse, ele tinha que participar da construção da casa. Por isso Jesus diz: vou preparar-vos lugar. Naquele intervalo de tempo, ele não podia vir ver a noiva. Ele tinha que eleger um amigo da sua mais extrema confiança. A Bíblia chama de o amigo do noivo. Cada vez que o noivo queria notícias da noiva, ele chamava o amigo e dizia: vai lá visitá-la. Só que tem um detalhe: ele não podia mandar o amigo visitar a noiva sem mandar presentes. Que presentes, pastor? Flores? Que flores, irmão? Joias. As irmãs podem orar e dizer: renova nossos dias como dantes. O amigo do noivo tinha que mandar joias, porque eram com aquelas joias que a noiva se adornava no dia do casamento. E quando o amigo do noivo chegava, a noiva preparava um banquete. O amigo do noivo sentava à cabeceira, representando o noivo. Aquilo era para dizer: a noiva tem dotes culinários valorosos. Ela está confirmando a aliança, confirmando o pacto. É por isso que eu digo para os irmãos sempre: ó queridão, não perde Santa Ceia. É banquete. Meu irmão fica chateado com a esposa e diz: hoje eu não vou tomar a Santa Ceia. Você não entendeu o significado da Santa Ceia. O amigo do noivo está sentado à mesa e a noiva está participando do banquete. E o amigo está dizendo para o noivo: a noiva está preparada, a noiva está te esperando, a noiva está te cultuando. Veja aí o sabor do louvor, o sabor da adoração, o sabor do cântico. É a noiva pronta e o noivo mandando joias. Quais joias? Fruto do Espírito, dons do Espírito. Fruto do Espírito, dons do Espírito. A noiva está adornada, a noiva está preparada e não vai demorar. Eu já vi alguém dizendo que o pai um dia olhou para o filho e disse: se levanta e vai buscar a igreja, que não dá mais para ficar lá. E o filho disse assim: não pai, ainda não. Desculpa, não dá para entender assim. Tem um tempo estabelecido. Quando esse tempo se cumprir, o pai vai olhar no olho do filho e eles vão dizer um para o outro: chegou a hora. É hora de buscar a noiva. Oh, aleluia! E o Espírito de Deus que habita em mim e em você vai se mover e dizer: chega! Quando a trombeta tocar. Só quem tem, fale em línguas espirituais. Aleluia!
Receba a variedade de línguas nesta noite. Aleluia. Espírito Santo, distribui dons espirituais sobre a tua igreja nesta noite. Distribui variedades de línguas sobre a tua igreja nesta noite. Batiza com o Espírito Santo aqueles que ainda não receberam nesta noite. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Seja avivado, avivada, renovado, renovada. Da glória, adore, 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 adore. Você que está desviado, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, acho que esta é a hora. Aleluia.